amigos da Resende Web TV, estamos aqui para aquela conversa toda semana no Toró de Parpite, o nosso Toró de Parpite, o Toró de conversa, de falar com gente da nossa cidade, gente que contribui com a cidadania, contribui com a formação, com a transformação da cidade, empresta conhecimento, sabedoria, o próprio trabalho, gente comprometida com a comunidade. E hoje a nossa convidada é uma educadora. Eu particularmente tenho um grande orgulho, uma honra de fazer entrevista com ela, porque eu convivi com a família dela. Eu tive o prazer de conviver com os ancestrais dela aqui, com os parentes, né? Então isso me dá eu acho que essa entrevista de hoje, eu espero que ela cumpra o papel, além de apresentar para vocês da forma que vocês não conhecem, que é a história de vida e a capacidade de educadora que ela tem, é fazer um resgate de história também dos negros, que foram muito importantes na formação da sociedade brasileira, e aqui em Nova Resende não foi diferente, né? Os negros que convivemos aqui, os afrodescendentes, tá bom? Muito obrigado pelo começo dessa atenção. Vamos lá. Ana Oi. Maria Cabral Correia, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda. Obrigada a você. É um prazer estar aqui. Vamos conversar um pouco da história. Certo. E um pouco da tua história de educadora, uma mulher que lutou, né? Você olha pro passado e percebe que as pessoas que tiveram a origem que você teve, tiveram muito pouca chance na vida. E você é uma privilegiada pelo que você buscou, pelo que você lutou e pelo que você conquistou. Você considera que isso é dessa forma? Sim, considero. Sou uma pessoa vitoriosa, realizada, muito feliz por ter me ingressado nessa profissão, com muito orgulho. E faria tudo de novo, se possível fosse, né? E continuarei sempre sendo educadora com muito orgulho. Ana, conta pra gente, você era uma das filhas dos Cabral, que a gente chamava aqui, né? Que eu lembro da Maria, lembro da Alzira, né? Certo. E lembro que a Maria era casada com o Garrincha, me parece, que era o filho de uns portugueses que vieram pra cá. E daí você perdeu sua mãe, sua filha, como é que você foi? Quem te acolheu? Como é que é a tua história? A minha história é o seguinte, a minha mãe é a Alzira Cabral, uma mulher que, pelo pouco de convivência que tive com ela, uma mulher forte, vivendo em tempos muito difíceis, que o negro não era aceito, ainda não é, né? Não era e não é. Imagina naqueles tempos. E naqueles tempos, e que não tinha, como que eu digo, não tinha uma base sólida, não tinha uma família, e por isso acho que foi para percorreu caminhos errados ou não tão dignos, mas como mãe só tenho lembranças de uma pessoa maravilhosa que me amou muito. E da minha vida com a minha família, o que eu lembro é do carinho, do amor, do respeito que uns tinham pelos outros. Lembro do meu primo Salvador, do Pelezinho, que é filho da tia Maria. E tem uma parte dessa lembrança que era quando o Salvador vinha ele trabalhava lá no senhor Hilário Baquião. E ele passava no Chiquito e a gente sabia o horário que ele ia voltar para casa. E eu e o Pelezinho ia correndo encontrá-lo. Ele pegava eu no colo e o Pelezinho ele colocava no pescoço. E a gente ia encontrá-lo para ganhar uma bala. E era uma felicidade imensa. Então são coisas que a gente lembra e que valem a pena lembrar, você entendeu? São momentos de carinho muito grandes. Então, na pobreza a gente era muito feliz. Embora fosse a pobreza, a gente era muito feliz. Naquele tempo vocês moravam lá na rua de São Paulo, né? No bequinho ali, era, né? Na rua de São Paulo, eu lembro disso.
Morava na casa, a minha mãe mesmo, ela não tinha casa, eu ficava mais na casa dessa tia, que era a tia Maria. Sei. Eu lembro quando eu conheci os Cabral, os Cabrá, como a gente dizia, eles moravam lá embaixo, lá no bequinho, lá perto do seu Zé Davi, perto dos Paulino. Era um bequinho assim que tinha um monte de casinha, morava aquele Eliseu Grande numa casinha, depois morava a sua mãe na outra, a Alzira na outra. Eu lembro muito bem disso, tinha umas bananeiras, essas imagens são muito fortes na minha infância. Daí, sua mãe morreu, como é que foi? Você foi acolhida por uma família, como foi? Mesmo antes da minha mãe morrer, a dona Helena do Nego Maia, como eles falavam, né? Eu não sei até o nome completo. Mãe da Meire? Mãe da Meire, isso. Ela me adotou. Ela era uma viúva, né? Tinha a Meire e tinha o Nenê, que tinha problema de cabeça, né? Tem ainda, todos conhecem. E ela me adotou. Ficou comigo mais ou menos uns 4 anos, de 3 a 4 anos, não me lembro ao certo. E ela teve câncer, morreu, e pediu para a dona Neide do Joaquim Mariano me acolher. Aí com ela eu fui morar, eu acho que eu tinha uns 6 anos, de 6 a 7 anos. E foi uma fase, assim, difícil, né? De tudo, porque tinha perdido a mãe há pouco tempo. Tinha saído de perto da mãe há pouco tempo. Assim que eu achei que tinha encontrado uma nova família, perdi novamente. Né? Só que aí fui acolhida com muito amor, com muito carinho. A dona Neide foi uma pessoa maravilhosa, que me ensinou tudo. Tudo que você imaginar, ela me ensinou. E os nossos laços realmente são de mãe e filha. Com as meninas era boa a relação com o seu Joaquim? O seu Joaquim era muito sistemático, né? Ele era, sim. O seu Joaquim ele era uma pessoa muito sistemática. Mas com o decorrer do tempo, com a convivência, eu sempre muito alegre, muito falante, muito cheia de vida, né? Como sempre sou. Muito espivitada. Muito espivitada, então ele, de alguma maneira, eu cativei. As meninas, nós tivemos muita pouca convivência, porque elas sempre estudaram fora. E eu só as via em férias, e falar a verdade, não importava muito assim. Não era tão ligada, sabe? Não ligava muito, não. Mas a gente sempre teve uma convivência boa. A mãe nunca tomou partido, assim, achou melhor, nunca me tratou diferente delas, nem o pai. Pelo menos... Mas eu não entendi. A convivência com as meninas era boa também? Era tranquila? Era tranquila. Era tranquila. Com eles era tranquila, certo? Tá. Recentemente, não, deve fazer um ano mais ou menos, uns 8 meses, 10 meses, eu fiz uma entrevista com a dona Neide lá em São Paulo, estive na casa dela, ela mora no mesmo prédio que mora a Solange. Isso, né? Mesmo, ela me disse, eu estive lá depois, nas férias, em julho, ela me disse que você esteve lá. Só que ela não soube me contar detalhadamente, mas ela falou que você esteve lá. E ela ficou muito feliz com a tua visita. Para as memórias, para as memórias de Nova Resina, nós temos bastante coisa gravada. Aí lá você teve a oportunidade de estudar, eles te ofereceram a possibilidade de estudar, como é que foi? Lá eu tive a possibilidade de estudar, eu fiz vários cursos, assim, tive magistério, fiz colegial, fiz contabilidade e depois eu fiz o curso de letras. E me pós-graduei em letras também. E ela me colocou, né, para trabalhar, me arrumou emprego, né, ajudou a conseguir um emprego na prefeitura em 84. E desde então, nunca mais parei de lecionar. Então fazem 36 anos que você dá aula. Isso. E quando eu fui aposentar, o pessoal do INSS falou que ficou impressionado, porque eu nunca parei de lecionar. Foram dias, assim, um atrás do outro, sabe? A minha contagem estava certinha, sem... Não, o cara falou para mim, nunca parou de lecionar? Eu falei, não. Ele falou, que coisa mais bonita. Eu falei, obrigada. Me elogiou. E aí, você começou dando aula onde? Como é que foi a sua primeira...
Eu comecei, antes tinha substituições. As pessoas que precisavam, eles mandavam a gente para qualquer lugar, para qualquer bairro, certo? E depois eu comecei mesmo a trabalhar, foi lá na Grama, no bairro Grama, onde teve uma família que me acolheu. O primeiro dia que eu fui dar aula, tinham 6 meninos de uma só casa. E eles falaram, eu quero que a senhora vai conhecer minha família. E chegando lá, eles convidaram para eu ficar morando lá com eles. E eu fiquei lá morando com eles. Eu sou Felipe, lá da Grama, e a dona Lourdes. Me acolheram como se fosse da família. E até hoje nós temos a convivência boa, assim. E você encontra com os meninos por aí, vê de vez em quando? Encontro. Nossa, eles fazem parte da minha família também. Que ótimo. E daí depois você veio para a cidade. Vai contando a história pra gente aí. Olha, eu passei em todos os bairros de Nova Resende. Quando eu não estava lecionando, quando eu não estava no bairro lecionando, o doutor Elógio, antes não tinha posto, tinha só um postinho de vacinação. Você lembra, né? Do postinho de vacinação? Isso, do São Albertinho. Aí, o que acontecia? O doutor Elógio convidou para ir ajudá-lo nas vacinações nos bairros. Como eu já era professora, tinha conhecimento com os alunos, né, com crianças, ele me convidou, perguntou se eu podia participar das vacinações com os alunos. Falei, claro, com o maior prazer. E ele era uma pessoa muito, assim, sistemática, né, mas muito agradável. Muito educado. Muito educado, muito agradável, e sempre me elogiou por estar junto com ele nesse trabalho. E para mim era um aprendizado, era ótimo a convivência com ele, que era uma pessoa muito sábia. Então você tem uma experiência de enfermeira na vida, de auxiliar médico? Também, também. Olha, quando a gente leciona, assim, nessa época que eu lecionava na roça, eu aprendi muito mesmo, com todas as famílias, por todos os lugares que eu passei, em todos os bairros. Eu tive um aprendizado imenso, mas aprendizado imenso mesmo. Pessoas maravilhosas, pessoas dignas, que me acolheram, que me alimentaram muitas vezes, que me deram abrigo em tempo de chuva. Antes tinha umas chuvas muito fortes. E são pessoas que não posso nem citar porque seria injusto. Então, passei por bairros que eu fiquei durante 4 anos, 5 anos, e quando eu saí as pessoas ficavam achando muito ruim por eu ter saído daquele bairro. Mas não era, é que a gente ia para outros bairros lecionar, mas nunca saí de uma escola porque fiz alguma coisa errada ou porque eu tive alguma reclamação. E todas as famílias que eu conheço e que eu tenho amizade me tratam com maior carinho e com maior respeito. Que coisa bonita, que coisa boa. Me fala uma coisa, quando você acabou vindo para a escola na cidade depois? Quando foi? Para que escola você veio? Quando foi que eu vim para a cidade? Não precisa ser data não, só dizer qual escola que foi, como é que foi. Ah, tá. Eu vim para a escola, eu lecionei no Caio Albuquerque, que aí eu já estava fazendo faculdade, e me convidaram para substituir os professores que faltavam na área de letras. Eu sempre ia para a escola para substituí-los. E ainda estudando, né, ainda cursando a faculdade. Depois eu fiquei um tempo no Melo Viana, trabalhei um tempo no uns meses no Melo Viana, e eu estava trabalhando também no Corre do Cavalo, não, eu trabalhei no Lavapés, na creche do Lavapé. E depois o prefeito falou comigo o seguinte, falou, olha, Ana, nós vamos fechar o pré, era um pré, nós vamos fechar um pré da creche, mas você vai ter teu emprego garantido. Você não vai trabalhar no pré da creche aqui
porque vai fechar, mas o seu emprego vai ser garantido. Falei, tudo bem. E aí era para eu ir para o grupo Luiz Moreno. E tá, tudo bem, eu ia para lá, né, numa boa, nunca, qualquer lugar que me mandassem lecionar, eu ia. E um dia, no dia de começar as aulas, foram me avisar que eu não iria mais para o grupo Luiz Moreno. Eu levei um susto muito grande e perguntei o motivo. Era para eu ir para o Rio Claro. Eu falei, mas por que o motivo? O prefeito disse que era para eu ir, né, para o grupo Luiz Moreno. Aí cheguei em casa e contei, relatei o caso para a dona Neide. Dona Neide ficou muito revoltada e foi conversar com o seu Joaquim Mariano. E ele foi ver o motivo pelo qual eu não estava sendo aceita nessa escola. Aí, no final das contas, para resumir, a diretora não me aceitou porque ela criou outra pessoa. Ela criou outra pessoa no meu lugar. Mas não tinha motivo aparente. Não tinha nenhum motivo. Você acha que aí foi preconceito? Foi a primeira vez que você foi sentiu a preconceito? Primeira vez que eu senti o que era preconceito. Ainda mesmo assim, era tão inocente, porque até então, nunca ninguém tinha me tratado dessa maneira, né? Por causa da cor da sua pele? É por causa da cor da minha pele. E eu só caí em si porque me falaram, porque eu nem não acreditava. Porque toda a vida eu tive amizade com todas as pessoas. Você entendeu? Sempre eu conversei com todas as pessoas. Foi em 1996. 96. Aí, o que aconteceu? O seu Joaquim mandou o caso para frente, né? Ele achou que foi muita injustiça, pois eu tinha passado no concurso em primeiro lugar e não tinha... Você tinha direito adquirido? Tinha direito adquirido, não tinha nada que pudesse ser dito contra a minha pessoa ou o meu trabalho. Nada? Nada. Nada desabonador a sua pessoa? A minha pessoa. E ele ficou muito irritado, ele ficou até doente. Eu lembro que ele ficou muito mal. E me defendeu com unhas e dentes, como se diz, né? Me defenderam. E o senhor lá, o delegado, se era delegado, se era juiz, ele disse, quando ele deu a causa ganha, ele me perguntou o que eu queria que fizesse com essa determinada pessoa. Se eu podia impedir que ela continuasse com a sua profissão. Ele disse que eu podia pedir uma quantia em dinheiro, o que eu quisesse eu poderia fazer. Eu disse que eu não queria nada disso. Eu queria só que as pessoas me tratassem com dignidade, a qual eu merecia. Só respeito. Só respeito. E aí ele disse o seguinte, ele falou, olha menina, eu nunca vi uma pessoa ser tão ser benquista por todas as classes, porque ele chamou várias pessoas, né, para indagar, lugares por onde eu lecionei, que foram vários, todas as pessoas que ele chamou para conversar, para dar o depoimento, falaram muito bem da minha pessoa. Então ele falou que ele já era um senhor mais de idade, ele disse que ele nunca tinha visto tantas pessoas diferentes falarem bem de uma só pessoa. Ainda me parabenizou. Ana, vamos pensar aqui, vamos transpor essa história no tempo. Que eu tenho certeza que é muito difícil para uma pessoa como a Ana, vindo de uma família muito simples, né? De uma família que estava na base da pirâmide social em Nova Resende, gente muito simples, que dependia de ajuda das pessoas, eu conheci, vivi, posso dar um testemunho, negra, construir a história como ela construiu. E depois chegar a um ponto em que ela se qualificou para ser igual na sociedade, ela preparou para ser, provou isso em várias situações e chega no momento importante da vida dela, ela é simplesmente impedida de fazer um direito, de acessar um direito dela por questão de preconceito.
Então você veja, até hoje nós enfrentamos o problema do preconceito. Até hoje a sociedade brasileira tem uma dívida com os irmãos afros impagável, né? Não tem como. O Brasil foi o país que durante mais tempo na história da humanidade teve escravos, foi o último a libertar os escravos. Nós tivemos 380 anos de escravidão no Brasil. É uma dívida impagável. Então o que eu quero fazer é uma transposição dessa época que ela veio. Ainda bem que tinha o seu Joaquim Mariano, a dona Neide, o Joaquim Mariano com a paciência e a sabedoria dele, com a visão de justiça dele para correr atrás. Se hoje isso tivesse acontecido, Ana, a pessoa que tomou essa atitude, se comprovado, seria presa. É crime inafiançável, não tem nada que pague. Afora isso, tem todos os direitos às ações paralelas que ela disse que o juiz ofereceu para ela, que é uma ação civil, ação penal, quer dizer, tem várias questões, né? Então as histórias que as pessoas constroem são muito bonitas e são respeitadas pelas histórias delas. As histórias da cidade, dos povos, não são só contadas pelos sobrenomes importantes, não. São contadas por muita gente. A nossa história é contada por isso. Então você vê, né, Ana, a diferença do tempo que nós avançamos, apesar de não estarmos ainda em lugar algum, mas é uma mudança de tempo muito importante. Você pensa nisso? Você faz uma reflexão sobre essa história? É verdade. Nós não está 100% como teria que ser, mas nós já avançamos bastante, né? Essa luta pelos direitos, pela igualdade, né? Eu acho que teve um avanço bem grande já. As pessoas, tem muitas pessoas que se conscientizam disso. A gente tem que avançar muito, mas já tem. Eu tenho certeza absoluta, a gente não vai citar nome aqui, mas enquanto você tem uma história para contar, né? A pessoa que deve ter feito isso com você tem uma vergonha para esconder, né? É assim que a vida se constrói, né? Verdade, é verdade mesmo, realmente. Entendeu? E daí? A partir daí você assumiu o carro, como é que foi? Não, a partir daí eu não quis. Aí eu trabalhei no Melo Viana, onde eu fui muito bem recebida. E depois surgiu uma vaga para mim na Petúnia. E aí eu fui para Petúnia. Comecei a lecionar lá e foi em 1997, já era 6 para 7, 96, 97. Comecei a lecionar lá. Fui muito bem recebida por todos e desde então fiquei lá por 22 anos da minha vida, dentro da escola, né? Praticamente morando dentro da escola. Quantos anos você foi professora e qual a carreira que você fez? Professora, supervisora, porque você chegou a diretora lá, né? Como é que foi a história? Eu fiquei como diretora durante 5 anos, mas 2 anos primeiro, depois eu fiquei mais 3 anos na direção e fiquei 1 ano na supervisão. Na supervisão não, de vice-diretora, perdoa. De vice-diretora. Mas dentro de uma escola, Luizinho, tudo que você imaginar que pudesse ser feito, eu fui. Eu fui tudo. Fui secretária, fui tudo que precisava dentro da escola eu fazia. Porque nesses 2 primeiros anos que eu fui diretora, era uma fase que, como se diz, uma fase difícil, que não tinha nada e eu estava lá porque, segundo a supervisora geral da educação, eu era uma pessoa que tinha qualificação para estar lá nessa época, que ainda era do Estado. Ela pediu para eu ficar, para tomar conta dessa escola. Foi uma época muito difícil e você sabe, nos faltam muitos recursos, né? Ainda era eu não era tão experiente ainda, né? Tinha poucos recursos, mas eu consegui fazer tudo que precisava dentro da escola. Eu era secretária, se precisava na cozinha, eu estava ajudando na cozinha, se precisava de uma orientadora, eu era tudo. Eu fazia tudo eu sempre fiz tudo que precisasse de mim dentro de uma escola. Independente da posição que eu estava ou não, tudo que era preciso fazer para que a escola caminhasse, eu fazia e fazia com prazer.
Tua vida virou para Petúnia, 23 anos de Petúnia. 23 anos de Petúnia. Muito bem vividos, muitas crianças, muitos jovens, muito educados para comigo. Tenho um respeito enorme por eles e eles também têm um respeito, um carinho imenso por mim. E isso é o que mais me cativava. Sabe o que nunca um aluno te falar uma palavra mal falada, me responder, me desafiar. A desafio às vezes até tinha, mas aquele desafio velado, não aquele desafio, aquele desabafo, alguma coisa que te deixasse magoado, entendeu? E se às vezes tinha alguma coisa que eles magoavam, que eles me magoavam, eles voltavam para pedir desculpa. Dona Ana, desculpa por eu ter feito isso, a senhora não merecia. Ah, que bonito, hein? Que bom. Eu acho que o que a gente leva da vida é que a gente constrói comunitariamente. É uma história bonita, né? Do teu respeito por aquela comunidade e daquela comunidade por você, né? Gratidão. Você educou gerações, né? Gerações. E a Petúnia, o pessoal da Petúnia, Mandioca, bairros vizinhos, sempre me apoiaram muito também. Em todos os sentidos, o pessoal do comércio, porque você sabe, a escola, a verba que vai para a escola é muito pouca, então a gente necessita de ajuda. E eles ajudavam assim, sem pedir nada em troca, com prazer, pelo simples fato de ajudar, e isso a gente nunca esquece, sabe? Mas você já estava oferecendo muito, já estava educando os filhos dele, educando gerações. E o povo de Nova Resende é muito generoso. As coisas de Nova Resende são diferentes, são melhores comparativamente, por causa da generosidade da nossa gente. É verdade. Né? Aqui as coisas andam, todo mundo é disposto. Aqui, ninguém aqui passa fome, passa frio, né? Isso aqui é um privilégio, essa cidade. Eu falo sempre isso, né? Tenho um orgulho de ser de Nova Resende, da Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar Nova Resende. Ana, mas aí você casou, teve filho, como é que foi a vida? Olha, conta aí. Casei, né? Casei, tive um filho, uma vida maravilhosa, uma família linda, muito amada pelo filho, pelo marido, pelo... Dá nome aí, senão eles vão ficar chateados, não fala o nome das pessoas. Meu filho é o Jorge Miguel Cabral Correia, meu marido é o Jorge Correia. São pessoas que são o meu alicerce, são muito importantes para mim, que me ajudaram a passar por tudo que eu passei, sempre me apoiando. Meu filho é um menino estudioso, que só me dá orgulho, está formando, não formou esse ano ainda, mas vai se formar, faz enfermagem, já trabalha empenhado, gosta do que faz com prazer. Tenho muito orgulho disso, né? Por eu ter esse filho que é tão responsável, muito amoroso. Meu marido também, eu não tenho nem o que falar de tão amoroso que ele é para comigo. E a família que me acolheram. Todos os da família me acolheram com muito carinho e muito amor. Então eu sou uma pessoa amada, realizada. Filho é o diploma da gente na vida, né? Quando a gente pode apresentar o filho para ter um diploma da vida, às vezes é fazer palestra, falar nos lugares, falar tal. Esse negócio que a gente faz como jornalista, muito, falar assim, o que você faz? Eu digo assim, eu sou pai. Eu acho que a melhor qualidade que eu tenho é sou pai. Tenho 2 filhos maravilhosos, tenho uma família maravilhosa, uma mulher cantadora, então eu acho que a melhor coisa da vida da gente é a família. É verdade. Ana, você ficou na direção da Petúnia até quando, da escola lá? Eu fiquei na direção da Petúnia até 2018. 2018. 18? Isso, 2018. Você saiu em 2018, há 2 anos atrás, mais ou menos? Há 2 anos atrás, há 2 anos atrás que eu saí da direção. E por que você saiu da Petúnia, se você era tão querida? Eu ouço tanta gente falar de você, falar bem de você, as pessoas sempre falam, te elogiam. O que foi que te tirou da Petúnia? O que aconteceu? Você cansou, quis sair? O que aconteceu? Eu também, Luizinho, gostaria de saber o que aconteceu, porque até hoje eu não sei. Até então, o prefeito atual era só elogios, o outro que faleceu também sempre me elogiou muito, que os dois eram juntos, né?
Era só elogio. De repente, eu não sei, eu queria até saber o porquê que me tiraram da direção, sendo que a escola estava indo muito bem, os alunos estavam só a ganhar prêmios, coisas que não tinha antes, eles ganharam muitas Olimpíadas, estavam indo muito bem, a educação estava muito bem, eles estavam muito bem com as notas, o comportamento tinha melhorado muito, e então eu não entendi. Eu procurei para saber o que eu tinha feito, porque de repente eu tinha algo errado, né? Eu tinha feito algo errado, ou alguém tinha reclamado, mas nada disso foi, nada disso, não era nada disso, então eu queria saber o porquê. Como você foi informada que estava deixando a direção? Isso é uma coisa muito importante para entender as coisas. Eu pedi para saber o porquê que eu estava sendo, aí eles falaram. Eu fui até a prefeitura e perguntei por motivo, né? Não, eles não me falaram que eu não ia trabalhar mais. Aí me deram um cargo de professora, que eu era professora de inglês, e eles pediram para eu ficar no cargo de professora de inglês, eu fiquei. E eu notei que as pessoas estavam, como se diz, sabe quando você está num ambiente que era seu ali, como se diz, que você sempre foi bem recebido e de repente você sente que você não é tão quista como você era antes, não pelos alunos, e aquilo lá me magoou profundamente. Aí um dia eu cheguei, lecionava o inglês que eles me puseram, que aí eu não ia ser mais, né, direção, não ia ter a direção, nem a vice, que eles terminaram, extinguiram o cargo de vice que eu estava, e aí perguntaram se eu lecionava, que eles iam ficar muito felizes se eu estivesse lecionando. Falei que tudo bem, mas aí começaram a pôr empecilhos, falando que eu tinha faltado de dar as aulas, que eu tinha faltado de ir à escola 2 dias, colocando faltas, coisas que eu não fiz. Isso me deixou profundamente irritada. Pela responsabilidade que eu tive durante vários anos, de repente você ser punida por uma coisa que você não fez, me deixou muito magoada. Falei, não, eu não vou mas me rebaixar dessa maneira. Aí eu falei, eu vou me afastar da escola. E afastei. Mas você já estava aposentada? Já estava aposentada. Eu já estava aposentada. Bom, o que eu acho, no meu fraco modo de entender, no meu achômetro, é que as gestões têm direito de colocar as pessoas que elas queiram colocar. A gente tem que respeitar uma gestão nova, uma mudança. O secretário, mas o secretário não te falou nada, não veio te explicar porque ele está fazendo a mudança, porque ele estava trocando você? Não falou nada, não explicou, ó, estamos fazendo uma mudança aqui, está acontecendo isso, aquilo. Não falaram com você isso? Não, não falaram. Inclusive, eu pedi para que me avisassem o motivo. Eu falei com eles, falei, eu só queria um motivo, Luizinho, para falar, olha, você está saindo, nós não vamos querer mais você na vice-direção, nem na direção, lógico, ainda falei com eles. Falei, vocês têm todo o direito de colocarem quem vocês queiram, né? Mas eu peço que vocês me avisem o motivo. Porque tem que ter um motivo. Né? Assim, para você sair de um... Se você está num cargo, de repente você tem que saber o porquê que você está sendo mandado embora, você fez alguma coisa. Não, nós não temos mais interesse, tudo bem, mas te avisa, é isso que eu queria. Eu queria só uma consideração, só isso. Eu não estava exigindo ficar naquele cargo, entendeu? Não, nem posso, imagina. Eu sei que não. Eu só queria mais consideração e respeito por tudo que eu fiz durante 22 anos numa escola. Você não acha que eu tenho esse direito? Não. Eu acho que você tem todo o direito, que você merece respeito. O que eu quero considerar é o seguinte.
é que uma gestão, uma administração, um secretário, um prefeito, eles têm direito de montar as equipes e colocar quem quiser, da forma que quiser, ter um projeto novo. O nosso projeto novo aqui, a dona Ana não está mais... Dona Ana, a senhora não é mais o caso, a gente está pensando em renovar aqui, está achando que precisa botar um sangue novo, mexer, mudar, tal. Tudo isso é regra do jogo e é civilizado. O que não é civilizado é fazer as coisas sem clareza, né? Porque quando você não faz uma coisa com clareza, com transparência, você tem o direito de pensar o que você quiser, e todo mundo tem, né? Então, o que a gente espera, o que não sei se passou isso para você, se em algum momento você teve alguma ideia de que teve preconceito nessa atitude, se tinha alguma coisa aí, porque isso é mais grave, tá entendendo? E isso preocupa. Você sentiu em algum momento que tinha isso, ou isso não passou em nenhum momento pela sua percepção? Não, eu não passou pela minha percepção, isso não. Isso eu não passou mesmo. Você nem não. acha que é isso? Eu espero que não seja, mas eu não sei. Não sei te dizer. E é Tá isso bem. que eu queria saber, você entendeu? O porquê, o motivo. E sendo que o prefeito tinha me chamado lá e falado que realmente eu ia conseguir, ia continuar a ficar no cargo, de repente acontece isso. Você entendeu? Foi uma coisa que ficou assim, em aberto. Se ele não tivesse me falado que eu ia ficar, tudo bem. Lógico que não estou exigindo isso de maneira nenhuma, eu entendo perfeitamente. Só que ele disse uma coisa e de repente não foi aquilo que aconteceu e eu fiquei meio perdida, só isso. Não, eu acho que essas coisas, entendeu, precisam ficar claras, né? Isso é uma questão muito importante, né? A gente tem que ter muito cuidado com as observações. Eu estou fazendo ponderações aqui, considerações, né? Precisa deixar claro, quer dizer, a gente aqui é um toró de parpite, né? Acho que tem uma história, o ciclo da Ana pode ter terminado lá, precisa botar sangue novo. Tudo isso é legal, legítimo e aceitável. Agora, precisa explicar para a pessoa, chamar, olha, nós trocamos por isso, queremos fazer de outra forma, você é assim, assado, nós queremos mudar, tal, tem coisas. Mas isso aí a gente já passou, já tocou, isso é um problema que já foi. Ana, nós estamos chegando ao final aqui do Toró do Parpite. Eu queria deixar você à disposição para fazer as colocações finais, o que você quiser fazer, alguma coisa que nós deixamos para trás aqui, que acha importante que você fale, entendeu? Eu acho que a tua história de vida é muito bonita, é um exemplo. Essa cidade tem que se orgulhar de ter uma filha, né, com a tua história, né? Eu tenho orgulho, né, de saber que tem uma conterrânea com essa história tão bonita, né, tão honrada, tão respeitada. Então eu queria deixar aqui as ordens para você fazer as considerações finais do que você quiser, e pode ter certeza, entendeu? A vida é justa, entendeu? Os injustos que não durmam direito. É verdade. Olha, eu quero agradecê-lo, né, por estar aqui, por participar, né, tenho orgulho de ser uma afrodescendente. Tenho orgulho de todas das minhas famílias, né? E famílias que eu adquiri no longo dessa minha caminhada. Quero agradecer a todas as famílias, por todos os lugares por onde passei. Tenho muito orgulho de todos eles. E essa história que foi a última aí, isso aí ficou muito pequeno, perto de toda outra história, das histórias que eu vivi. Isso acabou, está no passado. Certo? E não guardo mágoa de ninguém, tenho o coração aberto, sou muito feliz e muito realizada, e não são essas pequenas coisas que vão me derrubar, não. O que eu tinha de ser e eu sou, e sou reconhecido pelo que sou, graças a Deus, e tenho Deus na minha vida e desejo tudo de melhor para todas as pessoas, independente de qualquer coisa. E muito obrigada. Obrigado a gente. Que grandeza, hein? Primeiro, a grandeza de perdoar. Segundo, uma consideração muito simples de dimensionar as pessoas com sabedoria, o tamanho de cada uma delas, né? Cada um constrói a história com os exemplos e com os pedaços do tamanho que vão ser reconhecidos pela história. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Otto Lara Rezende, um escritor mineiro muito famoso, que ele diria o seguinte: todos que cruzaram o meu caminho estão incorporados ao meu destino. Agora, o julgamento de que forma que eles vão ser incorporados, o tamanho que cada um vai ter, é critério meu. E assim são as pessoas, né?
Então, Ana, muito obrigado. Foi uma honra te entrevistar. Fiquei feliz. Acho que a gente está prestando uma contribuição. Essa conversa aqui é uma contribuição para a nossa comunidade, sobre as pessoas, uma reflexão sobre os valores, está entendendo? E uma história de vida linda. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar isso aqui. Parabéns pela sua história. Viva os Cabrais, vivam os nossos ancestrais afrodescendentes, os negros, o João Machadinho, as Dona Chicas, os seus amados e muitos outros que fizeram a nossa história, né? Vivam todos eles. Muito obrigado. Um beijo. Obrigada. E olha, Luizinho, queria também agradecer a todo o pessoal de Nova Resende, que é a minha cidade querida, né? As minhas amigas e irmãs, que elas sabem quem são, a Jaqueline, a Tina, a Cláudia, que são amigas e irmãs desde a infância, né? E que muito me ajudam. As Malteixas. Que muito me ajudam até hoje. Nós podemos não estar próximas fisicamente, mas toda vez que nós nos encontramos é uma festa só. E todas as outras pessoas que me são importantes. Um abraço em todo o pessoal Nova Resendense. Muito obrigada. Tá vendo? Amor é de qualidade, não é de quantidade. Você fica muito tempo sem ver, mas não muda o amor. Mas que coisa mais bonita. Eu tô tão feliz com essa entrevista de hoje aqui do Toró de Parpite. Eu acho que esse é o propósito do Toró de Parpite. É isso que a gente precisa fazer. É isso que eu vim fazer na minha terra. Precisa contar a história das pessoas que são importantes. Muito obrigado, meus amigos. Um beijo grande. Até a semana que vem no Toró de Parpite, aqui na Vila dos Cafezais. Eu sempre encerro com Viva Nova Resende. Viva Ana, Nova Resende! Viva Nova Resende! Viva a nossa terra! Viva a Petúnia do São Benedito! Um beijo pro povo da Petúnia. Obrigado!